que vamos fazer uma coisinha agora então que eu chamo de análise do sítio. Aqui é a foto de satélite que a gente tirou lá do lote do terreno da Dataclite de vocês, com algumas informações. Vocês percebem que aqui, ó, pela esquerda chega uma rua, pela direita chega outra. Quer dizer que a gente tem possibilidade de acesso pelos dois locais. Tudo bem? E que, ó, nessa fachada aqui inclinada, a gente tem uma visão paisagística muito interessante, tá? Tem uma mata de cerrado. Para essa lateral maior também tem uma visão muito bacana. O condomínio aqui, ó, aqui para essa frente eu só vejo a casa dos vizinhos. Para esse lado de cá eu vejo mais vizinhos, tá? Aqui nessa região eu estou no alto. Cada linha dessa deve ser 1 metro. Quer dizer que daqui do início até chegar lá no fim, eu tenho 11 metros de desnível. Sabe o que quer dizer, ó? Esse quadradinho aqui é só para vocês terem noção de mais ou menos quanto ocupa 800 metros quadrados dentro do terreno. Não é para vocês pensarem no quadradinho, tá? É só para vocês terem noção. Dá e sobra muito depois que eu botar tudo que preciso na casa. Então, não é para ninguém fazer esse quadradinho aqui. A gente vai recompor agora na escala para 250 esse terreno. Mas antes de a gente recompor, eu quero que vocês guardem alguns dados, que daqui a pouco eu vou parar aqui a gravação, que estou gravando para ficar registrado. E vocês precisam pensar em 2 coisas. Como se dá a gênese da projetação de edificação residencial? Vocês lembram que a primeira coisa que a gente observa no lote para fazer um projeto é a orientação solar? Então, vou alertar para vocês. Esse sentido aqui, ó, que está apontando a curva de nível, ou seja, conforme está aqui, não precisa anotar agora não, porque eu vou parar 1 hora só para deixar vocês anotarem, tá? O norte está para lá. Sol nasce aqui, ó, nessa quina e morre nessa outra quina. Ou seja, leste está aqui, oeste está aqui. Para esse cantinho aqui, ó, sul, para lá, norte. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Segundo, lembra de como é que começa a setorização de uma edificação residencial? Vamos lá? Então, a setorização da edificação residencial, a lógica básica dela é assim. Nós precisamos ter... justamente disso que eu estou falando. Precisamos ter no mínimo 3 atividades: social, serviço e íntimo, sendo que algumas casas, no caso de vocês é assim, comporta ter lazer. A boa edificação precisa de um acesso vindo pelo social, outro acesso vindo pelo serviço. Nem sempre se faz acesso vindo pela parte de lazer, e normalmente se tem problemas vindo no íntimo. A parte de lazer, ela precisa ter uma comunicação direta com o social e uma comunicação indireta com o serviço, porque muitas das coisas que acontecem no serviço, elas vão atender ao lazer, como por exemplo, o cozeiro. Então, o cozeiro, às vezes, do lazer pequeno, você faz a maior parte aqui no serviço e depois carrega para lá. Mas estar no lazer e ver o serviço não é bom. Então você comunica, mas você está de algum jeito, com a forma da edificação, um jeito de quebrar uma parede e a porta não ficar virada um para o outro, tá? Mas é bom que eles se comuniquem, mesmo que indiretamente. Entendido, né? Isso aqui é só relembrando. Aí vocês vão lembrar também, e eu vou anotar aqui a parte, uma proporção aproximada do que a gente vai fazer, só para vocês não ficarem inventando coisas completamente 880. Não quero, por enquanto, a escala muito bem definida, então vou fazer a lógica. Mas eu vou arredondar os valores, ó. Vou botar aqui, ó, social, vou lançar 200 metros, íntimo, vou colocar também 200, serviço, 100 metros, e o lazer está quanto aí? 300 metros. Tá? Total disso tudo aqui vai dar 800. Precisa agora já fazer na escala, na proporção perfeitinha, exatinha? Não quero, nem quero que vocês façam isso. Mas o que eu quero?
que vocês intuam, baseado naquela aula que a gente teve lá de aspectos relacionais, não vou lembrar ela vocês, ela começou desse jeito aqui. Mas aí, mais à frente, eu tenho um exemplo de várias possibilidades de relacionamento que vocês têm, e tem vários exemplos para inspirar vocês, né? Hoje, vocês vão conciliar duas coisas. A questão ambiental com a questão funcional de setorização. Vão setorizar pensando no ambiental. Ou seja, vão criar o gráfico onde vocês vão determinar, e já é uma determinação de forma da sua casa. Poxa, mas e agora que eu vou criar a forma tão rápida assim? Pode ser. Poxa, se eu mudar de ideia amanhã, pode. Se eu mudar de ideia agora no meio da muda também. Só que qualquer intuito, você não vai ficar horas e horas e horas pensando na gente da sua forma, não. Você vai intuir uma forma qualquer, que você imagina que vai dar uma forma bacana, que em 5 minutos você encaixa uma forma na outra, as 3 atividades consigam comunicar de uma segunda para uma primeira para a segunda, sem precisar cruzar por dentro de uma terceira. O lazer vai poder interagir ou isolado, mas comunicando indiretamente com o serviço e diretamente com o social, ou vai poder ser acomodado na própria edificação, como alguns que a gente tem aqui, ó, o lazer, por exemplo, está acomodado, ou como acontece no projeto que a gente tem ali, do exemplo do menino que fez o lazer colado, mas pode ser solto, é vocês que vão dizer. Pensando nisso daqui, vocês vão ter que equilibrar aquela condição da aula de aspectos climáticos relacionadas com orientação solar e carta solar. Isso que vocês estão vendo aqui embaixo é a carta solar de Brasília, lembra dela? Sol nasce no leste, morre no oeste. Durante a maior parte do ano, ela passa por cima da edificação, ou ela vem banhando a fachada norte com o sol, certo? O sol nasce no inverno, nasce na fachada leste, passa por cima da casa, e aí só no finalzinho do dia que joga sol de novo na fachada sul. Mas a maior parte do ano, ele fica aqui por cima e vai até para a fachada norte e nem vem para sul. Portanto, a gente vai ter que se preocupar com o seguinte: em Brasília, nós preferimos íntimo. Isso íntimo, ele tem preferência total por estar na fachada sul, mas também é adequado para o íntimo leste. Poxa, um pedaço do meu íntimo caiu no norte, é problema? Não, porque nós sabemos, nós aprendemos nas aulas lá de condicionantes térmicos, que a incidência solar que a forma da edificação pode provocar proteção para a incidência solar. A gente lembra disso, né? A própria forma da casa pode mudar essa condição, você pode resolver. O que você não pode fazer? Jogar, por exemplo, o seu íntimo totalmente a noroeste. Aí você está dando um contrassenso climático, né? Todo ensolarado, nos piores solos que você tem, não vai rolar um íntimo assim. A gente teve uma aula que a gente pegou a edificação e analisou, a gente viu como é que distribui para não dar erro. Vimos o errado e vocês viram como é que a gente deve fazer. Social também tem preferência por leste, não necessariamente precisa estar em sul, ok? Mas não tem problema se o social pegar no norte, ainda mais se tiver alguma outra coisa que é importante no funcional que nos obriga a jogar no social no norte, ou um pedaço social para o oeste. O legal é que não seja todo, mas se pegar também uma grande porção, você vai ter que mexer mais na forma da casa para ela se proteger do sol norte. Sol norte precisa de quê? De coisas verticais, né? Ou de reentrâncias verticais ou de anteparos verticais. Aí a gente vai ver como é que a gente protege a casa nesse sentido. Serviço tem preferência total por estar ou norte ou oeste. Se o serviço estiver a noroeste, melhor ainda, porque quanto mais sol, melhor. Lazer também gosta de norte ou oeste, porém tem o seguinte: se o seu terreno é grande, como o de vocês se o bloco principal onde está, social, serviço e íntimo, estiver afastado do lazer pode ser em qualquer local, porque você concorda comigo que se ele estiver solto no terreno e não tiver ninguém perto dele, o sol está o dia inteiro batendo no lazer, não vai ter ninguém sombreando ele, então não tem problema colocar o lazer a sul,
porque ele é a sul, mas quando amanhecer o dia a leste ele está aqui batendo, quando vier para o oeste também está batendo nele. O problema da edificação em si, o bloco principal, ter esses posicionamentos aqui nos setores, é porque o social, normalmente, por exemplo, o social vai jogar sombra no serviço. Se eu tiver com um serviço aqui a sul ou a leste, o social normalmente é mais alto, então ele vai jogar sombra para cá, tá? A gente vai ver, por exemplo, que nas casas pós-modernas, que isso está no roteiro, a gente viu agora há pouco algumas características, que uma das características de casa pós-moderna é a parte social ser mais alta. Só de fazer isso, vai sombrear a área de serviço todinha. A área de serviço a gente quer sombrear, a gente quer sol, a gente quer secar roupa, a gente quer fazer outras coisinhas aí que depende do sol. Então, vamos ter esse cuidado aí com a parte do serviço. Está clara essa setorização? Resumindo, o que nós vamos fazer hoje? Lançar o terreno à mão, com escalímetro e lápis grosso. Grosso eu estou dizendo que 0,9 é super fino, ok? Tem um lápis grosso. E vamos lançar um gráfico aqui dentro. Que gráfico? Tanto faz, contanto que tem aquela interação que a gente aprendeu. Pode ser várias formas, e eu vou deixar aqui, ó, estas formas aqui, para inspirar vocês, que a gente viu como exemplo aqui na sala de aula. Já estudou essa parte. De maneira que vocês cheguem nesse resultado. Só não pode chegar num resultado que nem esse, né? Que a gente viu que ele é errado. Lembram? Salvo. Que não acontece aquela interação que eu falei da tríade. E ao mesmo tempo tentar direcionar cada um desses elementos para as fachadas que nos interessam, leste, oeste, norte, sul. A orientação correta. Primeiramente, a gente vai pensar só que elas integram e vai ligar a questão ambiental. A escala não tem. Só que vocês não vão poder fazer o seguinte, já falei que íntimo tem, 100 metros. Você ainda não está desenhando em escala. Mas vai pegar fazer um íntimo com o dobro do tamanho do social, sendo que é o contrário? Não vai, né? Então, procura desenhar um social médio, um íntimo médio e um serviço pequeno. O lazer vai fazer grande. Certo? Qual forma você quer? Gente, tudo, ó. Ameboide, triangular, angular, reto, ortogonal, caretãozinho, hiper simples, em forma de espaçonável, curvo, acomodado, solto, um pátio central, gente, 1000 maneiras de preparar neste chão, 21, tá? Então, vocês têm a liberdade de soltar como quiser. Só coloque uma coisa. Não vão no caminho de fazer o mais retinho, mais quadradinho, achando que é o mais simplesinho possível, porque pode ser que o quadradinho retinho não seja tão simples, que a gente viu que no climático, tudo que é retinho é mais difícil de funcionar, né? Então, mas também não se prendam a não fazer reto, se achar que você vai achar suas saídas por aí. E vai acontecer o seguinte, vocês já aprenderam coisas no social, já aprenderam parte presencial, aprenderam funcional, aprenderam climático, e já sabem determinar muita coisa só daí. Então, vocês vão começar a usar a sua intuição baseada nesse conhecimento. Quando chegar na aula de aspectos plásticos, vocês vão mudar coisas. Quando chegar no financeiro, vão mudar de novo. Então, não tenham medo de jogar aqui. Vou até dar um exemplo para vocês bem legal. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai criando responsabilidade, e medo de criar e dar errado. Não tenham isso nessa etapa, porque essa etapa é justamente para provocar. Eu estou aqui para coordenar e vocês não se perderem. Teve uma aula que eu dei aqui com uma menina que ela pegou e trouxe sobrinho dela, que estava sozinho em casa, não podia deixar, e trouxe para assistir a aula. Como eles não tinham esses compromissos todos que vocês já têm, de saber um monte de coisa sobre a forma, sobre a construção, sobre o aspecto funcional, sobre várias coisas fascinantes, o menino estava assistindo a aula, tinha que fazer, ficava desenhando. Aí escutaram a explicação e fizeram. Gente, a maioria fez uns 10 minutos. Teve um menino que demorou meia hora para fazer. Gente, essas duas crianças fizeram em menos de 5 minutos. Página, fizeram certo, não errado. Então, sem esse compromisso e esse medo, gente, é só girar as formas para o lado correto, que não bate sol, e fazer haver interação entre os três e gerar uma interação direta do lazer social e indireta do lazer com serviço. Mãos à obra, mas antes, primeiro vamos fazer o seu terreno. Quanto mede o seu terreno?
Está aqui as medidinhas. Super simples. Deixa eu tirar isso daqui. Olha lá as medidinhas na tela. Ó, escalímetro na mão, vai vir mais ou menos na escala. Eu acho que uma 3 cabe na 250, tá? Vai lançar 80 assim reto, vai botar 30 de um lado, 30 do outro. Não quero régua. Poxa, mas o meu traço é ruim, gente. Se você lançou os pontinhos aqui com a medida, ó, você vai lançar 4 pontos, concorda? Daqui para cá 80, daqui para cá 30, daqui para cá 60. A mão da gente não foi feita para ser preciso. Isso, inclusive, é uma coisa que eu não devia nem estar contando. Isso é coisa de primeira aula de primeiro semestre de arquitetura. Se sua mão não tem precisão, para que você vai começar a exato lá? É até do estilo do traço do arquiteto ter traços que são trespassados. Então, ó, você pode começar um pouco antes e um pouco depois, ó, e traçar assim. Traçou essas 3 aqui, já encontrou o que você queria. Então, a última é só ligar essas 2 que vai dar a inclinação, tá? Aí você só precisa dessas 3 medidas. E outra coisa, se sua mão também não consegue andar muito na linha, assuma isso. Sua mão treme. Minha mão treme, eu não consigo. Então, ó, já começa a tremer e faz assim, ó. O que tem? Tem nada. É meio torto, então trabalha no torto. Mas só tem o seguinte, nada do traço cabeludo, isso aqui não é traço de arquiteto, pelo amor de Deus. Quando você colocar o lápis próximo de 90, 80 graus e vai traçar. Outra coisa, se você está fazendo o traço inicial, faz com lápis leve. Poxa, ficou legal, vou cobrir agora. Passa o lápis com força e reforça. Errei, parei na metade. Não continua daqui para frente fazendo o traço emendado também, isso é porcaria do desenho. Começa de novo e cobre o traço inteiro, tá? Poxa, tá um monte de linha trespassada. Ok, é isso que é traço de arquiteto, isso não é desenho mal feito, tá? Esse brainstorm que a gente é desenho de concepção para os caras do lado do marketing, do propaganda, brainstorm. É um momento que você está tendo ideias, você está pensando, você está fazendo, é um esboço. Então não tem problema se ele tiver esses traços trespassados, tá? Um desenho que eu vi que você não apagou, você só desenhou uma vez, não tem nenhuma sujeira, nenhuma marca de redesenhar. Para mim parece que está preguiçoso que está vindo desenhar. Outra coisa, necessidade é a mãe da invenção. Não se fica horas e horas e horas pensando numa ideia, numa obra-prima, numa ideia maravilhosa. Isso não arquiteto, para depois chegar no papel e só fazer quando já pensou em tudo. Porque senão, você vai passar o resto da vida de você pensando, tá? Você vai pertinho de morrer, você vai fazer a obra-prima. Arquiteto cria e pensa olhando para o que está errado. Vê se vocês não concordam comigo, que é mais fácil criar uma casa, um prédio inteiro do zero, ou olhar o prédio errado que o outro fez, dizer onde é que está errado, corrigir para virar o prédio perfeito. Mais fácil pegar o que está pronto e alterar para ficar perfeito, né? Porque o cara já pensou num monte de coisa que você vai só implementar. Então faça isso com você. Faça o seu errado, rápido, descubra o que está errado, se autocritique e altere para ficar o perfeito. Então, gente, esse exercício é para 5 minutos. Bora lá? Compartilhe os escalímetros que eu sei que vai ser mais demorado, tá? 250. No A3 cabe na 1 para 250. Alguma dúvida sobre como começar? Qual? 1 para 25, gente. Aí vocês acrescentam um 0 no raciocínio. Tá bom? Pega a escala 1 para 25. Peraí, deixa eu interromper a gravação.